Boa noite, amigos e irmãos, que nos confraternizemos mais uma vez ao nos juntarmos para a leitura, para a reflexão do nosso Evangelho e das páginas deliciosas das obras subsidiárias, especialmente as de Emmanuel, e que Jesus seja a nossa porta sempre, o nosso porta-voz para o processo de evolução. E sobre porta, a nossa mensagem de abertura de hoje é o capítulo 11 do Vinha de Luz, Abre a Porta. E tem como epígrafe João 20:22, em que é dito: E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E Emmanuel vai complementando esta passagem de João com a seguinte explicação: profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Por que não se ligaram as bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Por que não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele, que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais. Por que não impor semelhante obrigação? É que o Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. A reflexão de Emmanuel, ela mexe um pouco com todos nós, porque ele está fazendo a seguinte interrogação: por que Jesus não deixou que os companheiros recebessem esse Espírito Santo sem que ele os desse, uma vez que eles já estavam ligados a Deus? É a primeira reflexão que ele faz.
Por que que eles precisavam das bênçãos do Senhor? Por que que isso não já era uma coisa automática, se eles estavam ligados a Jesus, andaram com Jesus, aprenderam com Jesus? Ou então por que que simplesmente Jesus não transmitia o poder que ele tinha para eles, ao invés de concitá-los ao ministério? Ele, diz ele, que distribuía dádivas de saúde, bênçãos de paz. Por que que recomendava aos discípulos receber os divinos dons espirituais? E aí, o próprio Emmanuel vai responder, talvez respondendo à questão de muitos que leem e fazem essa pergunta. Ele diz aqui: o mestre jamais violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem por amor. Ou seja, cada um tem esse tesouro, né? E deve abrir as portas com a comunhão com o Eterno quando lhes aprouver. O Criador já oferece tudo. Ele oferece a semente, o sol, aí ele dá o exemplo, né? A chuva, o clima, o campo, oferece tudo. Mas a semente tem que germinar por si mesma, apesar do adubo, da água, do sol, né? Para ela se elevar à luz solar, ela tem que germinar por si só. Tem que romper o casulo, deixar que saia o novo broto, né? Para que ela rompa a terra e apareça linda e verde, né? Fora da superfície. Então, Emmanuel está lembrando, o homem também recebe do mesmo jeito esse adubo, né? Esse campo todo fertilizado, recebe a bênção da chuva, do sol, o adubo do sofrimento, que é para poder crescer, o carinho dos mensageiros, que não deixam ninguém sozinho, o carinho de Jesus, as bênçãos das experiências que a gente tem na vida. Nós somos, então, apesar de tudo isso, e com isso constrangidos a romper por nós mesmos esses envoltórios inferiores que temos, para poder nos elevarmos à luz divina, né? Então ele diz: a inspiração e os desígnios permanecem o tempo todo à volta da nossa alma, mas é necessário que nós possamos abrir a porta. Se não forçarmos, não abriremos essa porta. E aí ele diz: então cessemos a guerra das nossas criações inferiores do passado e nos entreguemos cada dia às realizações novas de Deus. E assim nós vamos construindo um novo caminho, caminho de renovação em Cristo. Lembro-me que na passagem narrada por Humberto de Campos, né, o irmão X, no Boa Nova, sobre os 500 da Galileia, ele vai nos lembrar, ele diz: neguem-se a si mesmo, carreguem sua cruz e sigam-me. Então, todo esse casulo que precisa ser rompido é exatamente essa negar a si mesmo, deixar as nossas pompas, os nossos desejos de nos nutrirmos tão somente das coisas materiais, continuar nos nutrindo das coisas que nos fazem mal, para que a gente de fato consiga carregar a nossa cruz e seguir Jesus. Esta é a mensagem da porta, né? Abrir a porta. Nós que temos que romper essa fechadura para os caminhos do Cristo. Então, a questão era essa: os discípulos de Jesus precisavam receber o Espírito Santo. Por que Jesus não dava sempre esses dons de graça, né? Se eles estavam ali com ele, se andaram com ele, se ele os escolheu, por que ele não os dava de graça esses dons e esse Santo Espírito? E ele diz que é porque Jesus não violenta consciências. E aí fica para a nossa reflexão que às vezes a gente quer que o
nosso filho, nosso irmão, a nossa irmã, o nosso parente, o nosso aderente compreenda as coisas como nós talvez já compreendamos, mas é preciso que eles mesmos consigam abrir as suas portas. E aí fica a nossa mensagem de hoje, e que tenhamos muita luz no nosso caminho para entender e viver o Cristo em essência. Que assim seja. Obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade dessa existência terrestre, uma vez que nada lembramos do pretérito e temos a oportunidade de ser melhor que ontem. Obrigada pelo trabalho na seara, ajudando aos que estão em dificuldades. Obrigada pelos que estão em nosso caminho, também nos ajudando em nossa trajetória, nos tornando pessoas melhores. Obrigada pela saúde, ou pela ausência dela. Obrigada pelos momentos de alegria ou de tristezas. Obrigada por todas as coisas em nossas vidas, porque bem sabemos que tudo que passamos é para o nosso crescimento espiritual. Nada temos a reclamar, pois muito recebemos todos os dias, porque Deus de amor e misericórdia e bondade está nos olhando, nos vendo como crianças, ainda ignorantes, mas sempre acreditando que um dia podemos chegar ao que somos, posto à prova, que é a evolução. Dai-nos, Senhor, fortaleza para seguir esse caminho em todos os ensinamentos que deixastes aqui para a gente, nesse planetinha Terra, porque às vezes somos imaturos. Eu sei que muitas vezes caímos pelo caminho em nossas atitudes pouco dignas, mas ainda assim, o teu amor e a bondade de Deus Pai Todo-Poderoso está em nós, nos elevando, nos erguendo, nos fazendo acreditar que o caminho é exatamente esse que vieste nos ensinar. Porque tu, Jesus, és o caminho, a verdade e a vida. Ensina-nos a ser alguém melhor. Ajuda-nos sempre, porque somos filhos de Deus, teus irmãos. Mas, acima de tudo, muito obrigada. Obrigada, Jesus. Obrigada. Na esfera do sentimento, fonte viva. Na esfera do sentimento, somos habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor. Aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Invariavelmente, categorizamos em alta conta as afeições que nos asseguram inconveniências de superfície nos quadros do mundo, confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade aos que nos garantam maior apreço no grupo social, perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros, cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer circunlóquio,
em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitam a frase com o arminho da bondade mais pura. Frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros de coração. Se insistem, não raro consideramo-los obsidiados quando não permitimos que o mel da amizade se nos transtorne na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos, com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distinta os amigos incapazes de acalentar-nos desequilíbrios ou ilusões. Jamais cometamos o disparate de misturá-los com os caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, entremos em sintonia com a própria consciência. Roguemos ao Senhor, nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Que assim seja. Olá, meus amigos. No texto de hoje do livro Estude Viva, iremos falar sobre companheiros francos. E o texto diz: na esfera do sentimento, habitualmente defrontados por certa classe de amigos que são sempre dos mais preciosos e aos quais nem sempre sabemos atribuir o justo valor, há aqueles que nos dizem a verdade acerca das nossas necessidades de espírito. Invariavelmente, categorizamos em alta conta as afeições que nos assegurem conveniências de superfície nos quadros do mundo, confiança naqueles que nos multipliquem as posses efêmeras e solidariedade ao que nos garantem maior apreço no grupo social. Perfeitamente cabível a nossa gratidão para com todos os benfeitores que nos enriquecem as oportunidades de progredir e trabalhar na experiência comum. Sejamos, porém, honestos conosco e reconheçamos que não nos é fácil aceitar o concurso dos companheiros, cuja palavra franca e esclarecedora nos auxilia na supressão dos enganos que nos parasitam a existência. Se nos falam sem qualquer circunlóquio em torno dos perigos de que nos achamos ameaçados, à vista de nossa inexperiência ou invigilância, ainda mesmo quando enfeitem a frase com o arminho da bondade mais pura, frequentemente reagimos de maneira negativa, acusando-os de ingratos e duros de coração. Se insistem, não raro consideramo-los obsidiados, quando nos permitimos que o mel da amizade se nos transforme na alma em vinagre de aversão, exagerando-lhes os pequeninos defeitos, com absoluto esquecimento das nobres qualidades de que são portadores. Tenhamos em consideração distinta os desequilibrados ou as ilusões. Jamais cometamos caluniadores. Os empreiteiros da difamação e da injúria falam destruindo. Os amigos positivos e generosos advertem e avisam com discrição e bondade. Sempre que algo nos digam, sacudindo-nos a alma, entremos em sintonia com a própria consciência, roguemos ao Senhor que nos sustente a sinceridade e saibamos ouvi-los. Amigos incapazes de acalentar-nos o disparate, de misturá-los com os salvos condutos. Evite o gracejo descaridoso. Valorize os intervalos de trabalho. Observe o passado como arquivo de experiência.
Esqueça os sinais menos dignos das criaturas e dos fatos. Sorria como resposta à dificuldade. Dissipe as nuvens de incompreensão com a indulgência na palavra. Respeite invariavelmente a fé alheia. Sirva sem ostentar o serviço. Melhore as opiniões no sentido edificante. Fuja às pequenas manifestações de tirania disfarçada. Coloque acima das próprias necessidades aquilo que se faça necessário ao bem dos outros. Reivindique como privilégio a si mesmo a responsabilidade que lhes compete. Ultime, sem mais delonga, a obrigação atrasada. Corresponda, quando possível, aos anseios dos que esperam por seu auxílio. Semelhantes ações funcionam quais preciosos salvo-condutos, desentrançando os obstáculos em nossa caminhada para a felicidade maior. Boa noite, irmãos do Centro Espírita Cearense. Nesse momento, Pai de infinita bondade, te rogamos por toda a ajuda que o Senhor tem nos enviado. E continuo pedindo mais ainda pelos assistidos desse Centro Espírita, que eles sejam curados, restaurados. Caia o teu bálsamo de amor e de caridade. Que Jesus abençoe todos esses irmãos necessitados que estão passando por problemas de doenças, problemas de obsessões, todos os males, Senhor. Que o Senhor possa jogar tuas bênçãos. E pedimos também pelos trabalhadores do SEC, que eles se fortaleçam cada vez mais no teu evangelho e nas tuas missões de trabalhos, que possamos, mesmo à distância, mas trabalhando com bons pensamentos, orações e muita fé, Senhor. Que as tuas graças caiam sobre todos os trabalhadores do Centro Espírita. Que nós possamos nos fortalecer todos os dias. Que assim seja. Boa noite a todos, muita paz. Pai nosso, ampara as famílias brasileiras, que não lhe falte o necessário para melhor viver. Tenham confiança e que possam a luta, sempre em busca de tudo que o Pai nos prometeu. Que a sociedade brasileira faça sua lição de casa dentro do que lhe compete, que sejam corretos com seus deveres, na saúde, na educação e no que mais houver necessidade aos nossos irmãos. Que os nossos irmãos desencarnados sigam na sua nova vida na morada celestial, amparada pelos irmãos de luz. Vão, meus irmãos, sejam recebidos em festa de luz e amparo no amor de Jesus. E os nossos irmãos suicidas seja dado um tratamento de imenso amor, amenizando as consequências de seus atos, antecipando seu retorno por se sentirem fracos, abandonados, adoecidos e sem esperança. Que a Mãe Maria de Nazaré os receba em sua colônia, que contamos também com os irmãos benfeitores do plano maior, que os oriente para uma vida futura, que assim seja. Bondoso Jesus, ciente da vossa presença aqui conosco, elevamos o nosso pensamento a Deus, pedindo por todos os profissionais da segurança, que esses irmãos sejam protegidos em sua saúde e sejam engrandecidos em seu amor ao próximo, para o bom desenvolvimento de suas atividades. Pedimos pelos motoristas de táxi, aplicativos, ônibus, ambulâncias, pelos mototaxistas. Pedimos, Senhor Jesus, por todos eles, para que eles sejam banhados pelo vosso amor, fortalecidos em sua fé e cientes da sua consciência de servir em bem ao próximo.
Pedimos pelos nossos irmãos que vivem em situação de rua, que eles sejam amparados pelas autoridades, pela nossa caridade moral, pela nossa caridade material, e que o vosso amor toque as suas essências para que eles despertem para uma nova vida logo que tenham condições. Pedimos pelos profissionais da limpeza, limpeza das ruas, dos condomínios, dos hospitais, todas as pessoas que nos ajudam na nossa casa, na limpeza, que eles sejam banhados pelo vosso amor, fortalecidos em sua saúde e aumentando sempre a sua fé. Pedimos pelos nossos irmãos coveiros, que eles sejam fortalecidos em suas imunidades e que eles tenham consciência da grandeza do seu trabalho nesse momento de transição da nossa vida, do plano material para o plano espiritual. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Deus nosso Pai, Jesus nosso amigo e irmão, pedimos iluminação para que a nossa prece chegue para todos que vamos mencionar em nossa vibração. Que possamos nos harmonizar e permanecer em uma boa sintonia com nossos anjos guardiões e os bons espíritos. Rogamos pela proteção dos nossos governantes, para que eles saibam agir com sabedoria e que tenham boa vontade com as pessoas, às quais eles estão a serviço. Que os líderes religiosos possam sintonizar suas ações de acordo com a vontade de Deus, para que consigam expandir amor e que assim levem os ensinamentos do Mestre Jesus na palavra e no exemplo, por onde caminharem. Pedimos pelos enfermos de todas as doenças e desejamos que cada um possa receber nossas vibrações em forma de luz, para se encher de fé, esperança e amor. Que a espiritualidade maior conduza os servidores da saúde para que a harmonia esteja presente em suas vidas, fortalecendo o desempenho que eles dedicam aos enfermos que chegam em busca de saúde. Maria Santíssima e sua equipe de trabalhadores do bem, rogamos que ampare os 40.000 trabalhadores desempregados do Ceará, porque estamos vivendo uma situação muito difícil e eles necessitam de proteção divina para superarem com resignação tão complicada situação nos dias atuais. Senhor Deus, fica conosco hoje e sempre. Amém. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Que Jesus nos envolva neste evangelho de hoje. Possamos refletir. Vou ler um trecho do livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 13, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. No item 5, o óbolo da viúva. Jesus, estando sentado defronte do gasofilácio, considerava de que a maneira o povo nele atirava o dinheiro e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, disse-lhes: Eu vos digo em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque todos os outros deram de sua abundância, mas deu de sua indigência tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver.
Essa passagem está lá em São Marcos, capítulo 12, versículos de 41 a 44. Também está em São Lucas, capítulo 21, versículo de 1 a 4. Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos ampare, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Item 6. Muitas pessoas lamentam não poder fazer todo o bem que desejariam por falta de recursos suficientes e desejam a riqueza, dizem elas, para fazer da fortuna um bom uso. Sem dúvida, a intenção é louvável e talvez muito sincera em alguns. Mas será que é totalmente desinteressada em todos? Não há aqueles que, desejando fazer o bem aos outros, ficariam felizes se começassem primeiro a fazer o bem para si mesmos? Se permitirem mais prazeres, se proporcionarem um pouco mais do luxo que lhes falta, com a condição de darem o resto aos pobres? Esta segunda intenção, oculta, disfarçada, que encontrariam no fundo de seus corações se o interrogassem, anula o mérito da intenção, visto que a verdadeira caridade faz o homem pensar primeiro nos outros, para depois pensar em si mesmo. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar em seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência e de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maior parte das pessoas sonha com meios fáceis de se enriquecer rapidamente e sem trabalho, correndo atrás de ilusões como as descobertas de tesouros, uma oportunidade favorável, recebimento de heranças inesperadas, etc. O que dizer daqueles que esperam encontrar auxiliares entre os espíritos para ajudá-los nas pesquisas dessa natureza? Certamente não conhecem o objetivo sagrado do Espiritismo, muito menos a missão dos espíritos, a quem Deus permite se comunicar com os homens. Decorre, por isso, serem punidos pelas decepções. Nós vamos encontrar no Livro dos Médiuns, nas questões 294 e 295. Aqueles cuja intenção está isenta de todo interesse pessoal devem se consolar com a sua impossibilidade em fazer o bem que gostariam, sabendo que a dádiva do pobre, como no caso da viúva, no ensinamento de Jesus, que deu do pouco que possuía, pesou mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. Sem dúvida, seria grande a satisfação de poder socorrer largamente a pobreza. Mas se isso é impossível, é preciso se submeter e se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o dinheiro que se pode secar as lágrimas e não é preciso ficar inativo por não possuí-lo. Aquele que quer, sinceramente, ser útil a seus irmãos, encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Quem as procura, se encontrará, seja de uma maneira ou de outra, pois não há ninguém que, dentro de um padrão de vida normal, não possa prestar um serviço, prestar-se a uma consolação,
aliviar um sofrimento físico ou moral, fazer um esforço útil. Na falta do dinheiro, cada um não possui seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma pequena parte. Aí também está a dádiva do pobre, o óbolo, a esmola da viúva. Boa noite a todos. Boa noite, caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Infortúnios ocultos, o óbolo da viúva. Vamos primeiro lembrar o que os espíritos superiores definem caridade a partir do entendimento de Jesus. Está no Livro dos Espíritos, questão 886. Qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Com certeza, nós podemos, ao menos, essa caridade fazer. Perdão das ofensas, indulgência. Por que fazemos essa colocação? Muitas vezes dizemos que não podemos ajudar porque não temos e só vemos o lado material da caridade ou da esmola. Mas esse perdão das ofensas, essa indulgência para com todos, a capacidade, o desejo, a boa vontade de orar por alguém, são formas possíveis de nós ajudarmos alguém, socorrermos alguém. Se por acaso temos uma condição melhor, podemos lembrar do óbolo da viúva. Aquela mínima coisa possível que doamos é como Marcos e Lucas ressaltaram nas palavras de Jesus. Era o que a viúva tinha e deu tudo o que tinha. Então podemos, o mínimo, fazer. Mas alguém pode estar querendo, não. Eu quero fazer como aquela mulher dos infortúnios ocultos, que vou até lá, socorro, ajudo, dou. Mas observe, se não podemos fazer como a senhora, naquela doação, naquelas visitas, naquelas entregas, podemos visitar algum esposo no hospital e apenas levar esperança, consolo, respeitando-lhe as convicções religiosas, as filosofias, as posições, mas levando um pouco de alegria, um pouco de paz, um pouco de esperança. O que a gente está tentando de algum modo lembrar é que sempre que quisermos, podemos fazer algo. O que muitas vezes nos falta é a boa vontade. E daí partimos para os desculpismos. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não posso. Será que não daria para a mesma qualidade moral que foi o início da nossa fala fazermos? Que tal aceitar o outro?
respeitá-lo, elogiá-lo, parabenizá-lo por qualquer superação. Falta-nos essa percepção, vislumbrar o outro. E às vezes esse outro está próximo a nós. Quantas vezes esquecemos de tratar com alegria, com afeto, com respeito, com tolerância, com indulgência aqueles do nosso cotidiano, quer no trabalho material, quer na caminhada religiosa e às vezes no próprio lar. Sempre temos oportunidade de sermos úteis, de ajudarmos, de orientarmos. Em algumas vezes podemos dar a esmola, mas que até aí tenhamos palavras amigas, levando esperança, paciência, amor e ainda por cima respeito. Muitos que lá se encontram a pedir esmola já se sentem humilhados, agredidos por isso. E às vezes, mesmo dando algo, nós aumentamos esse sofrimento. Então, em qualquer oportunidade que surja, busquemos fazer despretensiosamente, alegremente, com boa vontade, sendo instrumentos de Deus. Caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. Muito obrigado. Senhor Jesus, nada é tão importante para o nosso alimento, para a nossa vida, como o sol, o ar, a água, que banha o planeta e que dá vitalidade a tudo que existe. Neste momento de oração, nos juntamos em prece, em vibrações, pedindo que os benfeitores que cuidam da natureza, que cuidam das florestas, que cuidam dos mares, dos oceanos, de tudo que respira a criação, possam derramar bênçãos sobre todas as águas, das cascatas que cantam alegre o bailar das águas sobre as pedras, trazendo aquele barulho agradável. Que todas essas águas sejam fluidificadas, água das nascentes, que banham os rios, que levam água aos açudes, às barragens, a todos os reservatórios que colaboram para matar a nossa sede. Que essas águas também sejam fluidificadas, assim como as que temos em nossas casas, a água que bebemos, a água que nos higienizamos, todas as águas recebam o influxo dessa energia bendita e possam servir para o nosso alimento diário, minimizando as nossas agruras do espírito e do corpo. Que o teu amor nos conforte através destas águas, cujas moléculas recebem as vibrações que os bons espíritos derramam sobre elas e que nós também, com as nossas palavras e com as nossas intenções, as fluidificamos. Que assim seja. Não interrompa a manifestação de carinho a uma pessoa querida, só porque os outros o julgam errado. Consulte sua consciência e não dê ouvidos às vozes da inveja e do ciúme. O carinho é um óleo que lubrifica as engrenagens da vida, que já é dura por si mesma.
A vida sem afeição é um inferno, um deserto sem oásis. Conserve seu carinho, dedicando-o às pessoas a quem você ama. Que a paz de Deus esteja com todos, agora e sempre. Amém. As vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ser. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender e acreditar com a vida mais bela, onde o dom que mais vale é o dom de viver e acreditar que Jesus é conosco, que existe um mundo novo, e o Calvário é um renascer e acreditar. Vantagens do mundo, os teus olhos claros não puderem mais ver. Quando um parente, um amigo, pela porta da morte se afastar de você, quando te sentirem sozinho, o abandono que fere se apossar de você. Alma querida, confia, Jesus está contigo, te fazendo entender